O dólar sofreu mais uma alta. E a previsão para 2025 da inflação já teve a sete altas seguidas. Isso gera impactos reais na economia brasileira. Tá difícil comprar comida. Qual é a saída disso? A inflação mudou a rotina de compras. Os economistas estão cada vez mais céticos. O salário não acompanha o aumento dos alimentos. Sabe que vai tirar de um lado, vai faltar do outro. Apesar disso, as medidas não foram suficientes. A inflação está no teto da meta. Isso é uma vergonha. O mercado financeiro acha que os juros vão continuar subindo. Não existe na história da economia nenhum país que tenha se desenvolvido, que tenha enriquecido com inflação alta. Tem um risco aí pra gente espreitando nas próximas semanas ou nos próximos meses. Pessimismo, Tainá. Pessimismo acho que é o resumo básico dessa história. Irmãos, irmãs, ao longo das últimas semanas, essa série tem 5 encontros. Semana que vem nós fechamos essa série sobre dinheiro, sobre sabedoria antiga, soluções atuais. Temos conversado a partir da história de José, do Egito, uma história de mais de 3.000 anos. E nós temos conversado ao longo da semana sobre como nós podemos, a partir da sabedoria bíblica, gerir melhor nossas vidas, nossos recursos, planejar melhor em tempos de crise, para que possamos viver bem, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. E nós temos conversado muito a respeito dessas ferramentas que Deus dá para nós, para que nós sejamos mais sábios, inteligentes, cognitivamente, com certeza todos somos. Mas sabedoria que vem do alto é um presente que Deus dá quando nós nos submetemos ao que Ele tem para nos ensinar. E nós temos conversado sobre isso, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, quando acelerar, quando desacelerar. Porém, hoje, eu quero trazer uma outra perspectiva. Eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração nessa manhã? Como que você chega nessa comunidade hoje? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Talvez, quando nós falamos em tempos de crise, olhando para esse vídeo, olhando para as limitações financeiras, econômicas que nosso país, que o mundo como um todo, mas que especialmente nosso país vive, a primeira coisa que vem à nossa mente, e é o tema dessa série, é dinheiro. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre como está o seu coração. Como está a sua mente? Como que você chega aqui nessa manhã? Isso pode ter tudo a ver com a sua situação financeira, estrutural, profissional neste momento. E eu gostaria de desafiar você a reconhecer, caso você esteja vivendo dias difíceis, caso você esteja vivendo no fundo do poço, a melhor coisa que você pode fazer nessa manhã é reconhecer isso. Quero contar uma história para vocês. No ano de 2011, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Um momento difícil dentro do meu casamento, que era recém-iniciado, com 1 ano de casado. Um momento difícil na expressão da minha fé comunitariamente, na igreja que eu fazia parte, na cidade de Sengés, e um momento difícil na minha relação com Deus, onde eu estava num momento de redescobrir algumas coisas, de descobrir outras que a religião tinha me ensinado, mas que em determinado momento eu fui percebendo que não tinha nada a ver com um relacionamento saudável com Jesus. E em um dia determinado da semana, eu estava trabalhando, na época eu estava trabalhando como advogado, tinha meu escritório, e um irmão, uma pessoa daqui de Curitiba, inclusive, estava lá no interior, lá em Sengés, e essa pessoa entra no meu escritório, e sabendo mais ou menos o que eu estava passando, ele disse para mim assim: e aí, Carlos, como é que você está? E a primeira coisa que a gente responde quando uma pessoa inesperada adentra a sua sala, ao ambiente que você está, e pergunta como você está, o que a gente responde? Tudo bem. Aí essa pessoa se sentou na minha frente e perguntou
num tom de voz extremamente pastoral: Carlos, como você está? E eu disse assim: meu irmão, eu não estou bem. Estou mal. A verdade, eu usei essa expressão, a verdade é que eu estou no fundo do poço. Eu estou me sentindo no fundo do poço. E ele deu um sorriso e ele disse assim: que bom. Sinal que não tem mais nenhum lugar para você se agarrar. Tudo que você poderia fazer, você já tentou fazer. E a melhor notícia para você é que você está no fundo do poço, porque no fundo do poço tem uma mola, que é a graça de Deus. E agora, daqui para baixo, é só para cima. Deste lugar que você está, é só para cima. Eu ouvi aquilo e essa conversa assim entrou no meu coração, irmãos e irmãs, de uma forma, e isso tem tudo a ver com eu ter ido para o seminário 2 anos depois dessa conversa. Isso tem tudo a ver com eu ser pastor e estar aqui neste momento conversando com vocês. No fundo do poço há uma mola. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, como está o seu coração, a sua mente, sua vida financeira, seu casamento, o relacionamento seu com seus filhos. O que eu sei é que nós precisamos reconhecer quando não estamos bem. Nessa direção, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um pastor inglês, ele diz algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando você chega ao fim de si mesmo, é ali que você encontra o começo de Deus. Sua graça é mais do que suficiente para cobrir toda a sua escassez. Qual é a sua escassez nessa manhã? Sua escassez é financeira? Sua escassez é emocional? A sua escassez é no âmbito conjugal? A sua escassez é no seu relacionamento com a sua comunidade cristã? A sua escassez é no seu relacionamento com Deus? Você nem acredita tanto assim que Ele exista? Qual é a escassez que você traz consigo nessa manhã? Se você não tem nenhuma escassez, provavelmente você não se conheça tão bem. Todos nós temos as nossas. A boa notícia é que quando nós descobrimos que estamos no fim do poço, no fundo do poço, nós ficamos sabendo que ali existe uma mola que nos joga para cima. A boa notícia é que quando você chega ao fim de si mesmo, de tudo que você poderia fazer, de tudo que você poderia argumentar, é ali que é o começo do agir de Deus. É ali que é o começo do agir de Deus. Gente, Deus é gracioso para cobrir toda a nossa nudez, para cobrir toda a nossa escassez nessa manhã. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, sobre esse tema, crise e providência. Quando a escassez encontra a graça. Viver em crise, todos nós vivemos em um momento ou outro. E aí, quando nós estamos em crise, nós começamos a pensar em passos para sair da crise. Passos para prosperar, passos para amadurecer, passos para superar este momento difícil que, porventura, estejamos vivendo. Só que a segunda palavra ali é providência. E providência não tem a ver comigo. Providência não tem a ver com você. Providência tem a ver com Deus. Se nós estivéssemos falando aqui crise e planejamento, beleza. Então é a crise que eu constato e o planejamento que eu desenvolvo. Mas a conversa hoje, gente, vai numa outra direção. Estamos vivendo em crise. Você traz consigo crises, demandas, escassez em diferentes ambientes da sua história. Ok, todos nós vivemos esse contexto. Mas hoje, a escassez nossa encontra a graça de Deus. E sobre isso, eu queria lembrar com você um pouquinho da história de José. Nós temos falado sobre este personagem maravilhoso. A história de José parece que aconteceu assim há semanas atrás e é uma história antiquíssima, que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo 37.
Se você está aqui pela primeira vez hoje, não pegou as mensagens anteriores, você pode conferir no YouTube, pode ouvi-las. Mas, se você quiser, você pode também conferir na sua Bíblia, na sua casa, a partir do capítulo 37, a história de José. José é filho de Jacó, e José é um homem, um moço, que crescendo, tendo vários irmãos, ele é o filho preferido de seu pai. Jacó ama muito a José, e por isso dá a José um presente, dá a José uma túnica, que a Bíblia fala que é uma túnica longa, uma túnica muito bonita, uma túnica diferente, um presente que seus irmãos não ganharam, José ganhou. E José, então, sendo o filho preferido de seu pai, ele passa a ser odiado por seus irmãos. Ainda mais quando José começa a ter sonhos. E em seus sonhos, José começa a discernir, a perceber que os seus irmãos, inclusive seu pai e sua mãe, essas pessoas iam se dobrar, iam se prostrar diante de José em algum momento. E ele conta esses sonhos para os seus irmãos, que passam a odiá-lo. Esse cara se acha. E os seus irmãos, odiando a José, eles vendem José. Eles pensam em matar José. Mas um dos irmãos mais misericordioso diz, não, matar é muita coisa, como é que nós vamos explicar isso para o nosso pai? Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Vamos dar um outro destino para José. E eles vendem José. José vai parar no Egito, e no Egito José vai ser escravo, vai ser servo na casa de um dos oficiais de Faraó, um homem chamado Potifar. E José era um gestor muito bom, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito sábia, uma sabedoria não dele, mas do alto, como a gente vem falando. E José passa a gerir tudo na casa de Potifar, tudo. O que tem que comprar, o que não compra, quanto tem na despensa, como que vai ser a limpeza, como é que vai ser a organização deste lar, desta casa. E José, então, passa a liderar aquele ambiente. Até que um dia a mulher de Potifar se insinua na direção dele e quer se deitar com José. José literalmente foge. E porque José fugiu, irritando a esposa de Potifar, a esposa de Potifar tenta incriminá-lo, dizendo que José teria tentado ficar com ela à força. José, então, vai preso. E preso, José começa a se destacar também na prisão, começa a liderar lá dentro as coisas que acontecem naquele ambiente de prisão. 2 anos depois de sua prisão, José interpreta os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, resumindo, eram sonhos que apontavam para 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Faraó coloca José, o mesmo que foi vendido por seus irmãos, o mesmo que foi preso injustamente. Agora, José passa a ser o governador do Egito. Por que ele passa a ser o governador? Porque Faraó precisa de alguém inteligente o suficiente, sábio o suficiente, para gerir o Egito nos 7 anos de vacas gordas e, posteriormente, nos 7 anos de vacas magras. E é nesse contexto aqui que a gente chega no texto que a gente vai ler hoje. Em algumas coisas que eu gostaria de destacar com vocês. José é sábio, José ele é prudente. Você não vê José reclamando, capítulo 37, 39, 40, 41, 42, 43, você não vai ver José murmurando contra Deus quando as coisas não estão indo bem. Porém, não é sobre o que José faz. Um grande erro que eu e você podemos cometer olhando para a história de José é achar que se nós formos sábios também, se nós também não reclamarmos, se nós acordarmos cedo e trabalharmos certinho, assim, assado, cozido e frito, tudo vai dar certo para nós. E a gente vai chegar lá, assim como José chegou. Mas eu quero deixar claro para você que quando nós vivemos em crise, quando a nossa escassez encontra a graça é favor imerecido de Deus. E ela acontece quando Deus quer, do jeito que Deus quiser, na intensidade, no momento que Ele quiser. Eu queria destacar algumas coisas com vocês. Hoje, a primeira delas é que a crise expõe a nossa vulnerabilidade. O bom de passarmos por crises é que as crises nos relembram de que nós não somos tão bons assim. Porque em alguns momentos a gente meio que acredita que a gente é bom.
Você acredita que você não é tão pecador, tão falho assim. Você acredita que você é um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente pai, o melhor profissional possível, e as pessoas começam a elogiar você, e começam a inflar o seu ego, e no começo você não acredita muito, mas depois de uma rodagem, você diz, quer saber, eu acho que eu sou isso mesmo. Eu acho que eu sou bom mesmo. Eu acho que eu sou bonzinho, eu sou amoroso. Eu acho que eu sou uma pessoa íntegra mesmo. Como eu sou diferente. Só que quando nós passamos por crises, elas expõem, elas revelam justamente a nossa vulnerabilidade. A verdade é que elas nos relembram de quem de fato nós somos. Eu quero convidar você a olhar comigo para o livro de Gênesis, capítulo 42. Eu quero destacar duas coisas com vocês aqui nesta manhã. A primeira delas é isso, as crises, os momentos difíceis expõem a nossa vulnerabilidade. Capítulo 42 de Gênesis, a partir do verso 1, a palavra de Deus, aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Gente, vamos entender aqui. Quem é Jacó? Jacó é o pai de José, ok? E eles estão passando fome, não é só o Egito que está passando por necessidades, por dias difíceis, toda a terra está passando fome. Jacó soube que no Egito havia grãos. Então ele diz a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar grãos por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Eles responderam, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espias, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento, todos nós somos filhos do mesmo pai, os teus servos são homens honestos, não espias. José, porém, insistiu, não, vocês vieram ver as áreas desprotegidas da terra. Eles disseram, os teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o nosso pai, e o outro já morreu. Os irmãos achavam que José já tivesse morrido. José tornou a afirmar, é como eu lhes falei, vocês são espias, vocês serão postos à prova. Tão certo como vive o faraó, vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se vocês estão dizendo a verdade. Se não forem, tão certo como vive o faraó, vocês são espias. José os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a própria vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando grãos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para comprovar o que dizem, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso. Então disseram uns aos outros, agora presta atenção nisso, gente. Presta atenção na vulnerabilidade de alguém. Certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado,
quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não pecassem contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois, voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Gente, olha só. A nossa vulnerabilidade, as nossas falhas, o nosso pecado, em alguns ambientes, em alguns momentos da nossa vida, é como que se essas coisas não nos incomodassem. Você convive bem com algumas coisas. Porém, à medida que você vai desenvolvendo a sua história, à medida que os anos vão se passando, e você vai dando passos na sua vida de organização familiar, pessoal, profissional, coisas que você fez que você acha que ficaram lá atrás, mal resolvidas, elas nos adoecem. Elas nos adoecem emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente. Coisas mal resolvidas nos adoecem. Imagina só a consciência pesada desses irmãos. Esses irmãos de José que o venderam, que o viram sofrendo. Vocês viram a expressão ali? Nós vimos que ele estava sofrendo, que ele estava aflito, e ainda assim nós o vendemos. Isso ficou na mente deles durante anos. E José também. José, ele se retira e começa a chorar, porque isso também não está bem resolvido no coração de José. José é a vítima aqui. Mas isso também incomoda, isso também entristece, isso também machuca a José. Por quê, meus irmãos? Porque o passado mal resolvido sempre cobra o seu preço. De novo, eu não sei como você chega aqui nessa manhã, não sei como está o seu coração e a sua mente, mas eu queria convidar você a, nessa manhã, reconhecer que você talvez esteja no fundo do poço, precisando de ajuda, vivendo um contexto de escassez, e reconhecer diante de Deus e diante de quem for necessário falhas que você, de repente, cometeu no passado. Olha só, gente, quando José é vendido por seus irmãos, a Bíblia fala que ele tinha 17 anos. Quando José agora se encontra com seus irmãos, já governador do Egito, ele tem 30 anos. 13 anos de um passado mal resolvido. 13 anos de uma raiz de amargura se estruturando no coração e na mente dos irmãos de José e também em José. Encontrar Jesus é ser liberto de um passado de erros, de falhas que você porventura tenha tido, que nós todos aqui tivemos. Porém, existem momentos que nós precisamos ter conversas, ter ações, iniciativas para resolver de fato coisas que aconteceram lá atrás. Para que nós possamos, com a cabeça erguida, ter certeza de que nenhum passado vai cobrar de nós preço nenhum, porque nossos pecados foram lavados e remidos. Nós fomos lavados, aliás, e remidos pelo sangue de Jesus. Nosso pecado foi apagado. Nesse sentido, o teólogo inglês R.C. Sproul, ele diz algo sobre o pecado, sobre o pecado não tratado. Olha só, o pecado não tratado é como uma dívida que continua a acumular juros. Ele cresce até que seja resolvido pela graça de Deus. Enquanto ele não é resolvido pela graça de Deus, ele cresce, ele cresce, ele cresce, e acumula juros, e acumula juros, e acumula juros. Meus irmãos,
Durante a série, nas conversas anteriores, nós falamos muito sobre como sermos afetados pela sabedoria bíblica e viver para a glória de Deus e para o bem dos outros. Mas nós não podemos nos esquecer dessa perspectiva espiritual, de que o pecado ele é real, o pecado ele existe, e o pecado ele nos destrói. Ele destrói o nosso corpo, ele destrói a nossa alma, ele destrói toda a nossa existência. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, nós precisamos reconhecer esses erros. O problema é quando eu não conheço as minhas vulnerabilidades. Eu quero desafiar você nessa manhã a entregar os seus erros. E perceba, gente, Jesus não se surpreende com seus erros, tá? Ah, mas aí Jesus vai saber que eu sou pecador. Ele já sabe. Ele já conhece a sua estrutura. Ele já sabe que você é falho, limitado e que peca. Vez após vez ele já sabe. Você não surpreende a Deus com seus erros. Mas traga os seus erros diante da cruz de Cristo. Reconheça os seus pecados, porque pecado tratado é pecado perdoado. É pecado, é dívida que não acumula juros mais. É dívida paga. É disso que nós precisamos. A escassez encontra graça quando a nossa vulnerabilidade é exposta. É exposta. Para que um tratamento médico seja adequado, é necessário um prévio diagnóstico preciso. Para que você precise de um Salvador, para que você precise da graça de Jesus, você precisa antes reconhecer que você é pecador, que você é falho, que você é vulnerável. Nesse sentido, à luz do seu planejamento financeiro, olha só. Situações financeiras difíceis podem revelar padrões financeiros errados de decisões passadas, negligência, desorganização, egoísmo. O que Deus quer nos ensinar por meio da crise? O que Deus quer ensinar para a gente? Imaginem a lição que os irmãos de José tiveram. Imagina, a gente sempre olha da perspectiva de José, né? Sobre como que José está vivendo esse momento. Mas olhem para essa história a partir da perspectiva dos irmãos. Puxa, nós vendemos nosso irmão. E hoje nós estamos aqui 13 anos depois, implorando por ajuda, senão nós e toda nossa gente vai morrer de fome. Eles tiveram o pecado deles trazido à tona novamente. E eu quero desafiar você a pensar, o que Deus quer ensinar a você em meio a esse momento economicamente difícil que nós vivemos em nosso país como coletividade? O que Deus quer ensinar você nesse momento especial de dificuldade conjugal lá na sua família? O que Deus quer ensinar você nesse momento de transição profissional que você está vivendo e que sim, é uma crise, porque emocionalmente isso desgasta você? O que Deus quer ensinar com você para você neste momento? Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar com vocês: a graça de Deus transforma a crise em provisão. Gente, 2 movimentos que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus. Primeiro é reconhecer que nós somos pecadores. Se você tem dificuldade para reconhecer isso, se você tem dificuldade para reconhecer que você é falho, então você vai ter dificuldade para experimentar a provisão de Deus. Porque a provisão de Deus vem para quem reconhece que vive em crise, para quem reconhece a sua escassez. A graça de Deus transforma a crise em provisão. Olha só, capítulo 45, a partir do verso 1. Eles estão ali na presença de José, os irmãos estão ali, você pode conferir na sua casa, eu vou pular alguns capítulos aqui, você pode verificar na sua casa como essa história se desenrola. Mas chega um momento
que José já não consegue se conter diante dos irmãos. Olha só. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Todos quem? Todos os seus servos, todos os que estavam ali, servos de José, de Faraó, saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ficou só eles ali. Só os irmãos de novo. José chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. O que está acontecendo aqui, gente? Deus está transformando crise em provisão. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Por favor, chegue mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio. Meus irmãos, irmãs, nós precisamos ter a perspectiva saudável da história. Eu quero desafiar você a amadurecer nos momentos difíceis que você passa. Muitas vezes nós recriminamos, nós damos nomes aos bois com relação aos problemas que nós temos, e nós fazemos isso com muita pressa. O problema da minha vida ser assim é a criação que meus pais me deu. Eles são o problema, eles que causaram isso para mim. O problema é a minha esposa, é o meu esposo. Se eu não tivesse casado com essa pessoa, minha vida seria completamente diferente, eu nem sei onde eu estaria, eu teria voado profissionalmente. O meu problema são meus filhos. O meu problema, na verdade, é esse governo. A, B ou C, esse governo deste momento, daquele momento, do próximo momento. Nós somos muito bons nisso. Só que a história de José nos mostra um outro padrão. E ou você é moldado pela história bíblica e passa a ter um comportamento parecido com o de José, ou você é moldado pelo Egito. Ou você é moldado pela cultura. A cultura individualista, relativista, nos ensina a odiar todo mundo que pensa diferente da gente. José tinha todo o direito, todas as ferramentas, todos os instrumentos para odiar o Egito, para odiar Faraó. E olha o que José diz. Ele não manifesta nenhum tipo de raiva, de ódio na direção dos seus irmãos que o venderam. Ele podia virar e falar: poxa, vocês são meus irmãos. Ele não faz isso. José tem a consciência de que existe uma história maior e que nessa história Deus está cuidando do seu povo. Percebam, José não diz que Deus foi quem permitiu que os irmãos o vendessem. Não é esse o ponto. Isso não estava no coração de Deus. Obviamente que Deus não queria que José sofresse dessa forma. Deus não precisava disso aqui para cuidar do seu povo.
mas os seus irmãos o vendem. O que Deus faz sob a ótica de José? Após a venda, é Deus quem arquiteta que José vai parar ali. Primeiro na casa de Potifar, depois na prisão, depois para ser governador do Egito. Meus irmãos e irmãs, crises que nós passamos, dificuldades que todos temos, é muito triste quando alguém diz assim, puxa, você está passando por isso, que complicado, né? Mas Deus tem um propósito. Espera aí, que propósito? Eu não quero saber de propósito de Deus para o meu sofrimento. A palavra de Deus diz que não é Deus que inicia o sofrimento, porém, dentro do sofrimento, Deus, Ele nos coloca em ambientes, em conversas, em lugares, onde nós podemos ser bênção, dentro de uma história que Deus conta, e não a história que nós mesmos contamos sobre tudo, sobre nós. Irmãos, em 2022, eu e alguns irmãos aqui dessa comunidade começamos a conversar sobre nós iniciarmos em 2023 a plantação dessa igreja, dessa comunidade cristã, o Ático. E naquele momento eu estava pastoreando uma igreja na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo, e quando eu começo a orar, a conversar com Deus, conversar com amigos, com mentores sobre fazer esse movimento, eu começo a fazer o movimento e perguntar para Deus, Deus, será que o Senhor quer que eu vá para Curitiba, para me juntar a esse grupo, para que eu seja o plantador dessa igreja? É a expressão que se usa quando a gente vai falar do início de uma nova igreja, um plantador. E eu sempre vim com isso em mente, eu sempre vim com isso na cabeça, eu vim para plantar uma igreja, inclusive em casa. Meu filho Isaac, de 9 anos, vez ou outra ele tem um momento de tristeza, de melancolia, de choro em casa, porque ele tem saudades dos amigos lá de Jaguariúna. E aí ele fala, eu sei, papai, que a gente veio para cá plantar uma igreja. A gente veio para cá para plantar uma igreja. Só que em outubro recente, nós descobrimos que a minha esposa, Débora, ela foi diagnosticada com um linfoma. E de lá para cá, a minha esposa, a minha família, nós temos sido muito, muito pastoreados por essa comunidade aqui. Por diferentes pessoas que estão aqui e algumas que nem estão aqui hoje. Ela tem sido cuidada, pastoreada, amada, acolhida. E hoje eu percebo que eu não vim para cá para plantar essa igreja. Eu vim para participar, sim, da plantação de uma comunidade. Tem sido uma alegria, tem sido um privilégio fazer parte desse movimento. Mas nós viemos também para sermos cuidados. Só que eu só enxergo isso hoje. Em 2022 eu não consegui enxergar isso. Em 2023 não. Em outubro do ano passado, em meio ao diagnóstico, eu não consegui enxergar isso. Eu enxergo isso agora, olhando para trás e começando a perceber o que Deus está fazendo. A escassez encontra graça na sua vida. Deixe com que a provisão de Deus transforme a sua vida nos ambientes de crise que você tem vivido. Mas tenha paciência. Tenha paciência, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Entendi, Carlos. Então, assim como José, a minha vida vai ser mudada, mas eu tenho pressa. Eu não posso esperar 13 anos como José, não. Deus transforma a nossa escassez em provisão, a partir da sua graça. E a gente percebe isso, nós temos o privilégio, o presente de Deus, de perceber isso em alguns momentos da nossa vida. O pastor Tim Keller, a respeito desse tema, a respeito da vida de José, ele diz o seguinte, a graça de Deus não apenas nos sustenta na crise, ela transforma a crise em provisão. Olha isso, gente. O que parecia ser o fim é, na verdade, o começo de algo novo. O que parecia ser o fim na vida de José, na verdade, é o povo de Deus. Se você olha para a sabedoria bíblica, você vai perceber que o povo de Israel é o povo que surge a partir de Abraão, quando Deus chama Abraão e o chama para iniciar uma nova nação, dele surgiria uma nação. Essa nação
passa por Abraão, por Isaac, Jacó, chega em José e vai chegando e vai acontecendo, pessoas vão chegando, vão nascendo, a nação vai crescendo até que Jesus, dessa nação, surja o nosso Salvador. Então, José ser bênção aqui para que o seu povo não perecesse, isso tem a ver com a sua história. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo na sua vida hoje. O que parecia ser o fim é, na verdade, o começo de algo novo. Como José no Egito, descobrimos que Deus estava trabalhando nos bastidores, transformando a fome em abundância e o desespero em esperança. Algumas semanas atrás, nós usamos a ideia, a frase de que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Como que está o barulho do agir de Deus na sua vida? Está quieto? Está quietinho? Se estiver quieto, eu estou aqui para lembrar você nessa manhã que Deus, na vida de José, estava trabalhando nos bastidores, transformando a fome em abundância, o desespero em esperança. A escassez encontrada pela graça de Deus. Se você tem, neste momento, na sua vida, algo que você traz diante de Deus nesta manhã como sendo escassez, como sendo crise, existem coisas que só você pode fazer. Acordar amanhã pela manhã, trabalhar, atualizar o seu LinkedIn, enviar currículo para pessoas, fazer contatos para que a sua empresa tenha maior inserção em determinado ambiente. Tem coisas que só você pode fazer. Se replanejar financeiramente na sua casa. Só que tem coisas que só Deus pode fazer. Tem portas que só Deus pode abrir. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Faça a sua parte. Lute como se dependesse de você. Mas durma sabendo que é Deus quem sustenta a sua casa. Para a gente praticar, Deus pode usar momentos de dificuldade para nos ensinar, transformar nosso caráter e nos levar a um lugar de provisão e generosidade. Agora, pergunto para você, como podemos permitir que Ele nos molde no meio da crise? Porque no meio da crise, tudo que a gente quer é que a crise passe, não é verdade? Tudo que a gente quer é sobreviver à crise. Agora, como que nós podemos aprender a sermos moldados por Deus em meio à crise? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu vou passar um vídeo. Todos os domingos nós temos mostrado vídeos, pessoas da nossa comunidade falando sobre assuntos que têm a ver com o que nós estamos tratando aqui. Preste atenção, por favor. Olá, eu sou o Thiago, eu sou gestor de e-commerce e a minha história tem a ver com isso que eu queria compartilhar. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa como diretor de e-commerce e ao longo desse tempo tudo corria bem. A minha vida era ótima financeiramente, familiar, estava tudo certo. A minha vida era super confortável, financeiramente falando, emocionalmente falando, mas ao longo do tempo algumas coisas aconteceram e que me levou a perceber que os valores da empresa que eu trabalhava, eles não coincidiam com aqueles valores que eu vinha buscando. Até que num determinado momento, uma situação mais explícita aconteceu. Foi difícil conviver com ela, foi difícil para o meu cérebro racionalizar. Existem situações na vida que a gente, às vezes, é difícil de apagar da mente. Quando você vê, isso te muda, isso altera. E foi exatamente isso que aconteceu. Como eu poderia dormir tranquilo, como eu poderia comer tranquilo se tinha um inocente numa situação em que ele não deveria estar? Logo quando eu percebi isso, um pouco tempo depois, através da comunidade que eu participava, Deus me mandou um recado, um lembrete. E isso me levou a tomar uma decisão de sair dessa empresa, que foi uma decisão muito difícil.
Ao longo do tempo e da minha vida, eu sempre me preocupei em criar uma previdência, uma poupança. Eu sempre fui muito antenado em fazer investimentos e construir fortalezas e palácios ao meu redor para que eu pudesse me apoiar neles. Desse dia em diante, Deus começou a colocar no meu coração algumas dúvidas. Ele precisou quebrar as fortalezas que eu construí ao redor da minha mente e do meu coração. Ele foi me mostrando e ele foi quebrando essas fortalezas para me mostrar de quem eu deveria depender. Eu percebo que ele mudou a lógica. E hoje ainda é difícil, mas é um pouco mais fácil confiar não mais no meu trabalho, não mais no que eu juntei, na minha previdência, mas nele, que tem provido tudo o que a gente precisa. Não tem sido fácil após essas decisões e hoje, ainda que pareça loucura para o mundo, de fato é, mas tem uma paz que excede esse entendimento e que me acalma, que apesar das minhas crises de fé, me fazem seguir nesse caminho que Ele me colocou. Como ver o movimento de Deus e a provisão dele aparecer no meio do caos. Eu vi Deus passar ali. Eu vi Ele trazer a provisão. Eu vi Ele me instruir. E é como aquele Deus que está na Bíblia, em que eu lia. Mas agora eu consigo ver. E como eu posso agora organizar a minha vida depois disso? Como eu posso ser grato e, mais do que isso, coerente com o que Ele tem feito na minha vida? As fortalezas precisavam ser destruídas para que Ele construísse uma outra fortaleza, onde Ele é o fundamento e ela não fosse mais temporal, ela nunca mais caísse. Onde eu pudesse confiar nele e o futuro dos meus filhos e da minha família, não pela previdência que eu deixei, ou um seguro de vida, mas porque Ele cuida para mim de tudo, como Ele cuidou de mim todos os dias da minha vida, dos meus antepassados e cuidará dos meus descendentes. Duas frases que o Thiago usou ali e que me marcaram bastante quando eu vi esse vídeo. Primeiro, como posso eu agora organizar a minha vida depois disso, sendo coerente com o que Ele tem feito? Como que você pode recomeçar em dias de crise, mas desfrutando da providência de Deus? Lembre-se, irmãos e irmãs, tem coisas que só você pode fazer. A gente tem falado sobre isso porque muitas vezes nós espiritualizamos as coisas e um momento de crise que tem que nos levar a acordar mais cedo, a de repente diversificar a nossa renda, a gente acaba espiritualizando isso, esperando que Deus faça algo que na verdade Ele já nos deu instrumentos e ferramentas para que nós façamos. Porém, existem coisas que só Deus pode fazer. Existe uma convicção da presença, um assombro da presença dEle, que só Deus pode fazer. E a partir disso, como é que eu posso reorganizar a minha vida? Diante de quais pessoas eu preciso ir? Quais pessoas você precisa procurar durante essa semana e pedir perdão? Talvez você precise ter uma conversa com o seu cônjuge e reconhecer que você errou, que você fez coisas das quais você se arrepende. E confessar para que essa dívida não acumule juros. Nós temos que viver de forma coerente com o que nós temos visto e ouvido na vida de Cristo. E o Thiago também disse algo que eu gostei bastante. As fortalezas precisavam ser destruídas para que Ele construísse uma outra fortaleza, onde Ele é o fundamento. Quais fortalezas que você construiu ao longo da sua história para se proteger, porque fortaleza é isso, né? Fortaleza protege o que tem dentro. O que você construiu ao longo da sua vida, no seu casamento, na sua relação profissional, na sua relação de fé com a sua igreja, com Deus? O que você construiu que precisa ser completamente destruído? Precisa ser arrasado para que Deus construa algo novo, onde Ele
seja o fundamento. Com certeza, existem coisas que só Deus pode fazer. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Para que a nossa escassez encontre a graça de Cristo. E para que Ele nos capacite, para que nós possamos fazer aquilo que somente nós podemos fazer. O que nós podemos levar para casa, para a gente praticar hoje, ao longo dessa semana? Eu quero desafiar você a duas coisas. Preste atenção nisso e em oração, pondere no seu coração como você pode colocar isso em prática. Primeiro, reconheça as suas vulnerabilidades. Confesse seus pecados e deixe com que a graça de Deus resolva toda e qualquer pendência. Meus irmãos e irmãs, não confiem em gente que não reconhece suas vulnerabilidades. Não confie em gente assim. Tome cuidado com gente assim. Discípulas de Jesus são aqueles que, sem problemas, reconhecem as suas vulnerabilidades. Por quê? Porque é na escassez que eu encontro a graça. Reconheça as suas vulnerabilidades, reconheça seus pontos de fragilidade, confesse os seus erros, as suas falhas e perceba a graça de Deus de forma a curar você, a transformar o seu caráter, transformar o seu casamento e capacitar você para fazer aquilo que só você pode fazer. E 2, lembre-se que Deus é especialista em transformar mal em bem. Quando tudo parece perdido, a escassez encontra a graça de Deus. Existe algum assunto na sua vida que você traz aqui nessa manhã hoje, que para você é assunto perdido? Existe algo no seu coração e na sua mente que você não quer nem pensar, você não quer nem tratar, porque já gastou muita energia com isso? Deus é especialista em transformar mal em bem. E Ele está aqui nessa manhã para nos encher com a vida dos céus, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos, reconheçamos as nossas vulnerabilidades e sejamos cheios da vida de Jesus. Você pode fechar seus olhos? Deus de infinita graça, nós nessa manhã reconhecemos o quanto somos falhos, pecadores, vulneráveis. É isso que a sua palavra diz sobre nós. E nós queremos reconhecer, Pai, que em crise, nós não precisamos de outra coisa, senão da sua providência, senão de um milagre que venha dos céus. Ajuda-nos, Deus, a fazer aquilo que só nós podemos fazer. Planejar, nos reorganizarmos, a nos prepararmos para o mercado de trabalho. Ajuda-nos, Deus, nesse sentido. Porém, lembra-nos hoje de que milagre, de que extraordinário, somente o Senhor pode fazer. Transformar mal em bem, como foi na vida de José, somente o Senhor pode fazer. Lembre-nos hoje, Pai, de que caminhar com o Senhor é uma caminhada de submissão aos milagres que o Senhor pode, vai fazer. Lembra-nos hoje, Deus, e nos faz acreditar de novo de que o Senhor segue no controle de todas as coisas, porque o Senhor morreu na cruz, sim, mas o Senhor ressuscitou 3 dias depois e nos chama para uma nova vida, capacitados pelo seu Espírito Santo. Conduz nossas vidas nessa direção, Pai, em nome e por amor de Jesus.